Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique, sou médico ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e um dos sócios da clínica Originária, localizada aqui na cidade de São Paulo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre infertilidade e endometriose. Qual a relação entre esses dois diagnósticos? Antes de começar a falar sobre endometriose, eu gostaria de conceituar infertilidade. Então, infertilidade é a não ocorrência de gestação após 12 meses do casal tentando engravidar sem usar nenhum método anticonceptivo ou anticoncepcional. É lógico que para mulheres acima de 35, 36 anos, o ideal é a gente não aguardar esses 12 meses e sim, após 6 meses de tentativas sem um teste de gravidez positivo, o casal já procurar conversar com seu ginecologista e eventualmente marcar uma conversa também com um especialista em reprodução humana. A gente acredita que 1 em cada 7 casais em idade reprodutiva encontrarão alguma dificuldade para engravidar e precisarão da opinião, de algum tratamento com um especialista. Agora, vamos falar um pouquinho sobre infertilidade e endometriose. Então, mais ou menos, cerca de 50% das mulheres que têm o diagnóstico de endometriose conseguirá engravidar naturalmente sem qualquer dificuldade. Alguns trabalhos viram que se essa mulher tem endometriose do tipo profunda, ou seja, uma endometriose que provoca uma alteração maior na pelve, uma doença um pouquinho mais agressiva, esse número cai para 25%. E 75% das mulheres terão alguma dificuldade para engravidar. Isso não quer dizer que não vão conseguir engravidar naturalmente, mas talvez precisem de algum olhar médico para favorecer esse processo. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre os efeitos da endometriose, por que a endometriose provoca uma dificuldade para engravidar. Mas antes disso, acho que é importante a gente entender o que precisa acontecer para que uma gravidez natural ocorra. Aqui a gente tem o útero, lateralmente ao útero os ovários e ainda mais lateralmente as tubas uterinas. No centro da imagem a gente tem o endométrio, que é lá onde o embrião tem que implantar. Na parte mais abaixo da imagem é ali o fundo da vagina, onde os espermatozoides precisam ser depositados e subirem pelo útero. Então, no início de um ciclo menstrual, a mulher menstrua, enquanto o seu endométrio, que é essa camada central do útero, descama, o ovário começa a produzir um folículo, que é um cistinho que cresce no ovário, e dentro desse cisto tem um óvulo. Então, mais ou menos 14 dias depois do início do crescimento desse folículo, ocorre a ovulação, ou seja, 14 dias depois da menstruação, em modo geral, ocorre a ovulação. Esse óvulo é liberado do ovário e precisa ser coletado pela tuba uterina. Então, uma vez que esse óvulo entrou na tuba uterina, o óvulo encontra o espermatozoide que subiu pelo útero, entrou na tuba uterina. Lá dentro da tuba ocorre a fertilização, que nada mais é que a união entre óvulo e espermatozoide e a formação de um embrião. Esse embrião é carregado pela tuba uterina até o interior da cavidade e daí sim, lá dentro do útero, ocorre a implantação ou anidação. E daí esse embrião precisa continuar se desenvolvendo até gerar um bebê nascido vivo meses depois. Então isso é o que a gente precisa ter para que uma gravidez natural aconteça. E quais são os aspectos, ou por que a endometriose pode atrapalhar esse processo? A gente sabe que a endometriose causa aderências na pelve, e essas aderências podem afastar a tuba uterina do ovário, e às vezes o ovário libera o óvulo, mas a tuba uterina não consegue coletar esse óvulo para o seu interior. Outras alterações anatômicas também podem acontecer e dificultar todo esse processo. Além disso, a gente sabe que existe uma inflamação pélvica crônica, e essa inflamação pode causar efeitos deletérios nos óvulos, nos espermatozoides e prejudicar a eficácia do processo também.
Alguns trabalhos olharam para o endométrio, que é aquela camada de dentro do útero, e perceberam que o endométrio da mulher que tem endometriose ele é um pouco mais resistente à ação da progesterona. A progesterona ela é produzida pelo ovário depois que libera-se o óvulo. E ela tem um papel fundamental na receptividade do endométrio, ou seja, lá dentro do útero, ao embrião. Então, uma vez que a progesterona não funciona tão bem, talvez na mulher com endometriose a receptividade do endométrio seja um pouco menor. São trabalhos que olharam para isso, a gente não pode afirmar isso com 100% de certeza, mas são indícios de motivos por que a mulher com endometriose pode enfrentar alguma dificuldade. A gente sabe também que a motilidade da tuba, talvez por aderências, talvez por processo inflamatório, ou seja, a capacidade da tuba uterina de pegar o óvulo e levar depois o embrião até o interior da cavidade uterina é diminuída. Então, esses, entre alguns outros fatores, são os motivos para a dificuldade que a mulher com endometriose pode enfrentar para conseguir atingir uma gravidez. E vamos falar um pouquinho agora sobre a cirurgia com foco reprodutivo. A gente sabe que a cirurgia para endometriose é muito boa quando bem indicada, ou seja, aquela mulher que tem dor, aquela mulher que tem alguma lesão de endometriose que possa prejudicar algum órgão-alvo. Mas quando a gente olha na cirurgia, ou seja, a mulher que já vai operar, que tem desejo reprodutivo, é importante que a equipe cirúrgica converse com a paciente e tenha muito bem claros os objetivos dessa cirurgia. Então, um dos objetivos, quando a gente olha para cirurgia com foco reprodutivo, são restabelecimento da anatomia pélvica. Então, durante a cirurgia, fazer com que as tubas fiquem soltas, próximas aos ovários, você tirar um pouco aquelas aderências, permitir que aquela pelve volte a funcionar do jeito que ela funcionava antes de ter a endometriose, é muito importante. Quando se retira por completo os focos de endometriose, você também diminui o processo inflamatório daquela pelve. Isso parece ter um efeito positivo na chance de gravidez. A gente tem que olhar para as tubas uterinas. E quando a gente olha para as tubas, um dos exames que pode ser feito durante a cirurgia é a cromotubagem, que nada mais é do que a infusão de um líquido, que geralmente se chama, a gente usa o azul de metileno, pela cavidade uterina, esse líquido vai extravasar pelas tubas, e quando a gente está com uma câmera lá olhando para a pelve pelo umbigo, a gente vê esse líquido azul saindo da tuba uterina, e isso nos mostra que a tuba tem passagem, ou seja, é muito provável que o óvulo consiga encontrar o espermatozoide porque a tuba não está obstruída. A gente não consegue avaliar a função dessa tuba, mas anatomicamente ela está preservada. Essa informação a gente consegue ter na cirurgia e isso é importante. Vocês vão entender um pouquinho por que mais para frente. Uma das coisas que é muito importante ser discutido antes da cirurgia é quando a mulher tem endometrioma, ou seja, cistos no ovário de endometriose, que esses cistos precisam ser retirados. Aqui está um exemplo de uma tabela do valor do antimileriano, ou seja, do valor da reserva ovariana de uma mulher antes da cirurgia, é o primeiro retângulo, e logo do lado a gente tem o valor desse exame logo depois da cirurgia. Então a gente sabe que por mais bem intencionado, treinado e cuidadoso seja o cirurgião, a retirada de um endometrioma sempre lesa um pouquinho o ovário saudável que está ao redor. Então, é muito importante ter muito cuidado com a técnica cirúrgica, tirar endometriomas quando existe realmente uma indicação, e é importante conversar com a mulher ou o casal sobre preservação de fertilidade antes da cirurgia. Ou seja, muitas vezes quando se vai operar endometriose, tem que aconselhar, né, ou vale a pena conversar sobre o aconselhamento de congelar óvulos ou embriões antes da cirurgia, para depois fazer uma cirurgia completa e, eventualmente, depois da cirurgia, pensar em ou uma gravidez natural ou partir para uma fertilização in vitro, inúmeras modalidades que a gente tem, mas
preservando fertilidade antes, ou seja, congelando óvulos antes da cirurgia, porque a gente sabe que essa cirurgia pode ser deletéria aos ovários. Então, isso é um assunto importante aí para ser discutido antes da cirurgia. E quando a gente fala sobre cirurgia e chance de gravidez natural, o que a medicina sabe? Qual que é a informação que a gente tem sobre esse assunto? A gente sabe que a endometriose leve ou, no máximo, moderada, tem um trabalho de 1997, que é difícil de ser reproduzido, que viu que, quando faziam uma cirurgia para a mulher e tratavam a endometriose dela, isso aumentava as chances dela engravidar no futuro. Eles fizeram isso comparando com mulheres que eles só passavam a câmera no umbigo, olhavam, diagnosticavam a endometriose, mas deixavam a endometriose lá e não tratavam. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver que o grupo que passou pela laparoscopia engravidou mais do que o grupo que não passou pela laparoscopia. Em média, de cada 10 mulheres operadas, uma ou no máximo 2 se beneficiaram pela cirurgia. Tá? Então é importante a gente entender também esses números. Já mulheres que têm endometriose profunda, ou seja, aquela endometriose que provoca mais alterações na pelve, que os focos de endometriose se aprofundam um pouco mais no peritônio. Nessas mulheres, os trabalhos científicos não mostraram que operar essa paciente vai ajudar nas chances de gravidez natural. Por quê? Aparentemente, quando já tem toda essa alteração, né, anatômica, de processo inflamatório, tudo isso já mais agressivo à pelve, mesmo que a gente faça uma cirurgia que retire todos os focos de endometriose, isso não é suficiente para que aquela pelve volte a funcionar normalmente. Então, a cirurgia não trouxe benefício. Ela ajuda na dor, no controle de outras coisas, mas talvez no foco reprodutivo não haja um benefício. E aqui eu trouxe um índice que é muito interessante. O que ele é? Então, é um trabalho publicado em 2010 pela Sociedade de Reprodução Americana, que durante a cirurgia o seu médico pode classificar a sua endometriose e dar nota para cada alteração ou parte que está saudável na pelve. E depois da cirurgia, a mulher sai com uma nota, um score, que dependendo dessa nota, a gente tem ideia de qual é a chance dela engravidar naturalmente após a cirurgia. Então, mulheres com notas altas, ou seja, com endometriose leve ou pouco agressiva, têm aí quase 80% de chance de engravidar depois de uma cirurgia bem feita, em até 36 meses. Agora, se observe o de 0 a 3 ali, a linha roxa, que mulheres que têm uma endometriose mais agressiva, que provoca mais alterações na anatomia, com mais focos de lesão, tem aí no máximo 10% de chance de engravidar naturalmente após 36 meses. Depois o Lobel vai falar com vocês sobre fertilização in vitro e quais são essas chances de sucesso, mas aqui a gente está falando de gravidez natural após a cirurgia. Então, ter uma ideia do grau de endometriose é muito importante para a gente poder orientar o casal ou a paciente depois da cirurgia em relação às suas chances de gravidez. Eu vou encerrar por aqui. É lógico que o objetivo não foi encerrar o assunto. Estou super à disposição para a gente discutir e debater nos próximos minutos, aí, nas próximas horas. Um abraço, muito obrigado, até logo.